Olá, Deus, sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor, nos alimenta com a tua palavra, nos protege do dia mau e nos afasta dos mentirosos. Amém? Confie em Deus, o único digno de adoração, aquele que está com você a todo momento, se ajoelha com ele e tudo será realizado. 1 Reis, capítulo 6, versículo 21. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro e com cadeias de ouro. Pôs uma cortina diante do oráculo e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E o oráculo fez 2 querubins de madeira, de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das asas. Veja, tudo que era feito de Deus era feito com o melhor: cedro, ouro, cipreste. Mas hoje, em 2025, pastores estão roubando a Deus, enganando a nação. Eles ficam todo momento, dízimos, oferta, dízimo, absurdamente. Não é aquele dízimo e oferta para manter a casa que eles dizem que é de Deus, mas sim para prosperidade própria. É tanto que pastores têm mansões, têm tudo, e não nos importa. Mas está enganando, está sendo contra o que é de Deus. Veja que Salomão aqui está fazendo tudo para Deus e só para Deus. Então leiam a palavra e se entendem mais. Assim, era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim como do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o assoalho da casa, por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira, de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras jaziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou delas entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, aos quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede, e eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro,
No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Capítulo 7. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas. Uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava dentro delas. E as colunas que com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra esmerada a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grandes valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, e a última de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Veja, tudo para Deus é perfeito. Os artesãos, ele trabalha com cobre, com ouro, com pedras, e aqui Salomão está fazendo para Deus. Já em 2025 fazem para o homem. Enganam a nós, enganam a você que diz que está servindo a Deus, pensa, mas está sendo enganado. Então procure ler a palavra de Deus, medite dia e noite, e será abençoado e de entendimento.
recebam todos o pão da vida, sejam abençoados.